Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Estamos dando continuidade à série de estudos com a nossa querida Laís Bertocci sobre transtorno mental e obsessão. Agora nós estamos falando sobre o ser humano na visão do Espiritismo. Estamos nessa sequência de encontros e aqui vamos hoje falar dos campos mórficos. Olá, Laís. Olá. Mais uma vez, saudações. Nosso encontro. Muito bom, muito bom. Olha que interessante. Sheldrake é um biólogo, né? Um biólogo que começou a descobrir algumas coisas interessantes. Ele percebeu que a biologia clássica, assim como a ciência clássica, não dava conta de alguns fenômenos. Por exemplo, como que uma abelha, por exemplo, até hoje, conseguia construir a sua colmeia sempre da mesma forma? Como que as formigas construíam o seu formigueiro sempre da mesma forma? E como que algumas coisas, algumas nas sociedades, a cultura delas, da sociedade, se mantinha apesar das pessoas já terem morrido há muito tempo, né? Então ele começa a descobrir isso, a estudar isso, e ele percebe, a partir de uma experiência muito interessante que aconteceu numas ilhas do Havaí, se não me engano, que as pessoas estudando macacos jogavam sempre batata doce para os macacos, sabe? Na praia. E um dia uma macaquinha, a batata doce da macaquinha caiu na água e ela foi lá, pegou e gostou de comer a batata sem areia. E começou sempre a molhar e lavar sua batata doce antes de comer. Quando os mais novos, macaquinhos mais novos, observaram aquilo, eles começaram também a lavar suas batatas. E passou o tempo. Em torno de 5, 6, 7 anos depois, todos os macacos de todas aquelas ilhas, macacos daquela mesma espécie, começaram a lavar suas batatas doces. Olha que interessante. Sem que um tivesse contato com o outro. O que o Sheldrake concluiu? E tem uma série de experiências a respeito disso. Mas ele concluiu que o campo de consciência que envolvia esses macaquinhos, que para nós do Espiritismo é chamado a gente chama de inconsciente coletivo, não no Espiritismo, mas alma-grupo a gente chama, me lembrei agora da palavra, que é o inconsciente coletivo, ela é herdada pelas gerações futuras. Olha que coisa interessante, né? Pelas pessoas que vêm depois. E ele percebeu, Sheldrake percebeu, que isso era válido também para nós humanos, para a nossa sociedade. Então, por exemplo, ele percebeu que, em pesquisas, que as canções que já existiam há muito tempo eram muito mais facilmente decoradas do que aquelas que não tinham sentido, que foram construídas naquela hora. E ele percebeu também que as substâncias construídas em laboratórios, cristalizadas em laboratório, depois que elas cristalizavam, mesmo que elas fossem cristalizadas em outros laboratórios, o tempo de cristalização reduzia até se manter estável. O que significa isso? Que uma vez que aquele aprendizado tenha sido realizado, ele se repete num espaço de tempo muito menor futuramente, quer dizer, a partir daquele instante em que aquilo aconteceu, aquele fato aconteceu. Não é interessante isso? Muito, muito interessante. E assim os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa e que uma coletividade pensa, começa a fazer parte daquele grupo e, dependendo do que for,
pode se estender, inclusive, para as novas gerações. Daí os hábitos, daí a cultura. Por isso é que é tão importante a gente manter sempre um pensamento claro, lúcido, um pensamento no bem, porque o bem sempre vai se propagar, né? O mal também. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, cuidado com o que a gente sente, cuidado com o que a gente faz, porque faz parte, acaba fazendo parte desse inconsciente coletivo, que é a psicosfera, que André Luiz fala para a gente, chama, né? Que é essa psicosfera mental. Em pessoas que estão desejando bem, a psicosfera mental, ela é clara, lúcida, e quem ingressa ali sente o desejo de fazer o bem. Num lugar onde as intenções não são tão boas, aquela psicosfera fica mais densa, e quando você entra, você, se não tomar cuidado, começa a achar normal aquele tipo de comportamento, porque está dentro do campo, e você pode agir de forma equivocada, sem o desejo de fazer isso, mas passa a ser natural. Aí a gente fala das torcidas de futebol que fazem coisas do Arco da Velha, né? Pessoas, por exemplo, na guerra, que também agem de uma forma que individualmente jamais agiriam. E assim, todas as situações coletivas, né? Por conta desse campo morfo. Tá relembrando aqui, para quem está chegando agora, quem está começando a acompanhar, que nós estamos aqui nessa série de encontros sobre transtorno mental e obsessão, né? Passamos já por vários encontros. Hoje é o 8º, estamos falando aqui dessa questão do campo mórfico, né? Tudo isso que você está falando, a gente pode linkar com o processo da obsessão, quer dizer assim, da vibração. A gente consegue fazer um link com esse conceito de campo mórfico com a questão da ideoplastia? Perfeitamente. Então, o que acontece? Quando nós pensamos em algo, nós construímos na nossa mente aquela forma de pensamento, né? Se mais pessoas, se eu não for uma pessoa com muita consciência, aquela mensagem ou aquela forma de pensamento, ela vai, se eu não alimentar, ela logo se dissolve. Mas, se eu tenho uma mente poderosa, ou se eu junto com outras mentes que pensam a mesma coisa, nós construímos uma forma de pensamento, uma ideoplastia extremamente potente. E isso vai se manifestar nas pessoas que se aproximam por sintonia vibratória daquele processo. Então, quando eu penso no mal, eu atraio para mim energias que têm uma mesma frequência e o mesmo tipo de pensamento, que vão somar o pensamento deles. Veja, a gente, para pensar, não precisa estar no corpo físico. Aliás, o cérebro, não é o cérebro que pensa, é o corpo mental que pensa. O cérebro só decodifica aquele pensamento para que a gente possa expressá-lo no mundo físico, não é? Então, mesmo sem corpo, eu vou pensar. Mesmo sem corpo, eu vou sentir, eu vou me emocionar, eu vou ter raiva, eu vou ter bons sentimentos, né? E isso tudo fica marcado e constrói uma forma ideoplástica, né? O que é plástico? O que é uma forma ideoplástica? A idealização, o pensamento, que é plástico nessa matéria tão sutil e moldável, que é o perispírito, que é a matéria dos planos sutis, dos planos astrais e mentais, né? Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo vai se manifestar nessa matéria tão sutil e vai criar formas que vão ser até habitadas mesmo por entidades que estão aí perdidas, né? Ou em processo de evolução, e vai construir aquilo que a gente chama de
a psicosfera mental da gente, né? Daquele lugar, né? Tem alguns lugares aí que devem estar bem complicados, né? Sim, com certeza. E cabe aqui, Laís, lembrar da mensagem do Cristo, né? Vigiai e orai. Perfeitamente, perfeitamente. A gente tem que viajar para estar atento, né? Para ter consciência do que está acontecendo. E orar para que sempre a gente mantenha essa boa vibração à nossa volta. E se não tiver boa vibração, se a gente estiver atento, a gente transmuta através da oração aquela psicosfera densa, difícil, confusa, né? Tem lugares que a gente vai, Bira, que você se sente muito bem, né? Por exemplo, no MAP. É uma vibração delicada, Com certeza. É uma vibração potente, é uma vibração amorosa, mais forte, né? Sutil, mas intensa, corajosa, poderosa. Tem lugares que a gente vai, por exemplo, até me lembra que em algumas igrejas que a gente vai, que a gente quer se afastar. Não dessas igrejas muito antigas, né? Em que muitas coisas aconteceram, ou determinadas regiões. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma região ali que tinha aquela área de prostituição que foi desativada, mas se você até hoje entra ali, você dá uma, né? Aquela área perto do antigo presídio da Frei Caneca, era uma área estranha, né? Com uma vibração densa mesmo. Então a gente tem que ficar atento, vigiar para não entrar naquela sintonia e orar quando a gente percebe. Por quê? Porque a nossa oração vai limpando esses lugares, né? Então, Laís, nós estamos aqui já quase terminando o nosso encontro de hoje. A gente pode estar falando que a prece, né, não é simplesmente uma questão religiosa de ritual, mas cada vez mais a ciência está comprovando que faz parte da nossa natureza, né, o meditar, o orar, que a gente tratou lá atrás, né, com prevenção às questões de fragilidade, de proteção, né, porque às vezes a pessoa também não sabe como sair. Não, estou com esse pensamento, vibrando mal, porque foi magoado, mas ela vai entrando naquele torvelinho. Então a prece é o nosso grande socorro, né? Muito. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, no próximo e último bloco da anatomia do ser humano. Desse eixo aqui. Então agradecemos mais uma vez a você que está acompanhando aqui pelas nossas redes sociais do MAP. Estamos dando continuidade a essa série de encontros sobre transtorno mental e obsessão. E agora estamos fechando, né, no próximo encontro, esse eixo ser humano segundo o Espiritismo, com a nossa querida psiquiatra Laís Bertotti, homeopata, oficineira do MAP, colaboradora, pioneira também do MAP. Então, Laís, mais uma vez agradecemos assim, a sua grande contribuição. Eu que agradeço. Então, até o nosso próximo encontro. Muita paz, paz e luz, paz e bem.